Fala, torcida do Botafogo, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês aí as últimas informações do Fogão, né? Líder absoluto, venceu o Palmeiras dentro de casa. Que grande vitória, né? Uma vitória sim para trazer confiança, ainda mais sendo o Palmeiras que é ali o postulante a título também. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, que isso nos ajuda muito. Agora bora pro conteúdo. Mas é isso aí, mamãe já chegou aí no hospital pra ficar contigo, viu? Olha aí, sobe a minha lavadeira, sobe. Ela me mandou um áudio nervosíssimo. Mãe, filho, o Chiquinho fez um gol e depois passou mal, Lucas Pedrosa. Isso Faz não parte. é um meme. É muita emoção, Te amo, mãe, já vai ficar bem. Ó aqui a minha labareda, ó. Com o gol do meu Tiquinho Soares, o meu glorioso venceu o Palmeiras e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Vocês gostam também de botar suas palavras pra eu ler, né? Mas eu vou ler. Fala, Flavinic. O clima no Newton Santos era de final de campeonato. O jogo do líder contra o vice-líder correspondeu à expectativa. Júnior Santos foi o primeiro a dar um susto no Everton. Depois, foi a vez do Marlon Freitas parar no goleiro do Palmeiras. Júnior Santos teve outra chance e o Everton foi bem de novo. O Palmeiras criou a melhor oportunidade do primeiro tempo com Flaco Lopes. E o John mostrou que o alvinegro também está bem servido na posição. Era ataque lá e cá, e o Luiz Henrique foi outro que não superou o Everton. O segundo tempo começou como o primeiro, com Júnior Santos, dessa vez, perdendo o gol cara a cara com o goleiro. Até que o Luiz Henrique fez essa boa jogada e o Tiquinho lavou a alma quase um ano após ter perdido um pênalti contra o mesmo adversário. É um jogador importante para nós da forma como trabalha, fez um jogo tremendo, não só pelo gol que fez, porque destaco aquilo que é a sua entrega e a disponibilidade para o coletivo, e isso para mim será sempre o mais importante. Havia o temor de uma nova virada alviverde, mas o John estava lá para escrever uma nova história do confronto. Foram duas defesas fundamentais para garantir o resultado, que poderia ser maior se o Tiquinho acertasse essa finalização. Dessa vez foi com um final feliz para os botafoguenses. O time chegou à quarta vitória seguida e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Hoy estamos punteros, solos, eso es muy bueno, pero no podemos bajar el pie del acelerador porque la realidad es que él hizo un camino muy largo. Era muito importante para nós ganhar, sabendo nós também que esta vitória apenas nos dá a continuidade naquilo que é a liderança do campeonato, mas destacar também aquilo que é o jogo que foi. Eu creio que todos ficamos muito satisfeitos com o jogo que assistimos. O apito final do Daronco foi a senha para uma comemoração que há muito tempo não se via no Newton Santos. É o Botafogo versão 2024. Que alegria, meu fogão! Já vamos falar dos destaques do jogo, mas antes eu vou falar do cara que fez o gol, que é o Tiquinho Soares ou Lucas Pedrosa. E assim, o torcedor talvez vai ter que se acostumar que ele não vai marcar muitos gols na temporada. Ele vai participar muito pelo jeito do jogo do Arthur Jorge. Os compromissos ofensivos e até defensivos do Tiquinho hoje com o treinador Arthur Jorge são completamente diferentes do último Tiquinho que a gente via taticamente. E aí, com isso, a gente olha os scouts do Tiquinho, a gente vê que a participação dele em gols é altíssima. E que ele, efetivamente, fazendo gol é menor do que na última temporada. Mas sabe o que diz muito sobre um camisa 9 pra mim, ô Lucas Pedrosa? Exatamente isso aqui. Um jogo em que a gente viu algumas chances serem desperdiçadas, não só pelo Everton, que é um grande goleiro, mas também, às vezes, até por uma... Não poderia ser uma finalização, mas é um nervosismo, uma ansiedade. E aí vem um cara, que é o Tiquinho Soares, um 9, um cara efetivo, um cara letal, e faz o gol, um gol magrinho, o que condiz muito com o resultado, que foi um jogo altamente equilibrado, né? Sim. Poderia o Palmeiras ganhar, poderia ser um empate, poderia o Botafogo ganhar, porque a gente está falando de duas grandes equipes. E aí você ter um cara que é decisivo. Isso é um camisa 9, Lucas Pedrosa. Sem dúvida alguma. Eu acho que o Tiquinho não só lavou a alma dele, mas ele lavou a alma da torcida inteira do Botafogo na partida de ontem.
Eu acho que o trauma, e eu não sou botafoguense, mas eu tento imaginar do que aconteceu no ano passado, ainda foi carregado, principalmente para esse centroavante, e ele respondeu da melhor maneira, se posicionando bem, não só isso, não só fazendo gol, como fez muito bem, batendo com a canhota, que nem a perna melhor dele, não vou nem falar que é ruim, porque não é ruim, e ele conseguiu se posicionar muito bem ali como um camisa 9. Mas o Tiquinho, ele foi para mim o centro das atenções na parte ofensiva porque ele é uma referência. Nem sempre ele vai conseguir carregar a bola, nem sempre ele vai conseguir bater no gol, mas ele está sempre abrindo espaço para os pontas que chegam, que no caso são o Luiz Henrique e também o Júnior Santos, além do Savarino, que jogou uma bola absurda ontem também, um jogador de extrema qualidade. Então o Tiquinho Soares, ele mostra mais uma vez que ele é um dos grandes camisas 9 do futebol brasileiro. E no ano passado, se ele tinha feito um primeiro turno impecável, realmente o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, novamente, se você for pegar as últimas partidas do Botafogo, a participação dele é fundamental e é um grande jogador. É o segundo no time melhor a participação em gol porque foi o que eu comecei o programa falando, né? O Big Boss falou aqui no meu ouvido. Porque se ele não tá marcando, ele tá assistindo, ele tá ajudando. Segurando o zagueiro, fazendo pivô. Ontem ele sofreu umas marcadas, outras não, fazendo uma parede que para mim hoje no Brasil ele é um dos melhores, essa parede que ele faz com muita precisão, ele sofreu mais de 10 faltas. Umas marcadas, outras não, que é natural de uma partida, mas ele sofre muito. E quando você olha, ele tá com 2 caras em cima dele. E na matemática lógica, se tem 2 caras em cima dele, tem alguém sozinho. E tem um detalhe, mesmo que ele não esteja bem dentro de campo, ele é um jogador que vai chamar a atenção do adversário, independentemente disso. Você acha que o Gustavo Gomes não fica preocupado com ele, que o Murilo não fica preocupado com ele? Mesmo ele não estando bem numa fase boa, ele é o Tiquinho Soares, que ele já mostrou que ele é um cara que sabe jogar muita bola. E não só apenas fazer gol, foi o que vocês mencionaram aí. Só que eu acho que, beleza, a gente tem que destacar o Tiquinho Soares, porque foi o ator do gol. Página, Posso ir para outra página? Vamos, vai que eu acho que a página. gente precisa falar sobre isso, pra que mim, é o Marçal. O Marçal, legal. Jogou também. muita bola. Tem vários destaques nesse jogo aí. O goleiro John, o Marçal, o Luiz Henrique jogou muita bola ontem, fez aquilo que se espera dele, um jogador extremamente decisivo. O próprio Júnior Santos, eu acho que fez uma boa partida também. Então, o coletivo do Botafogo foi muito forte. Muito bom, né? mas o coletivo do Palmeiras também foi muito bom. Eu acho que se o Palmeiras tivesse saído com a vitória, também não seria nenhum absurdo. E a gente fala que foi um jogão, pra mim, até o momento, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Eu tenho assistido a vários jogos, e se eu pudesse escolher até agora, esse pra mim foi o melhor jogo. O jogo foi bom do primeiro segundo ao último segundo. E bom em todos os sentidos. Até o árbitro, que eu fiquei com medo de querer aparecer, de atrapalhar um pouco o jogo, que é o Daronco, que ele tem esse histórico, nem ele atrapalhou tanto assim. Sejamos francos, a arbitragem foi boa no meu ponto de vista. Ele para muito o jogo, isso me incomoda um pouco, mas é da personalidade dele. Eu já vi pior dele, também. Mas dentro de campo tem vários destaques aí. Eu queria mencionar o John novamente, o Marçal, que eu não colocaria o Marçal, e o técnico colocou, e o Marçal fez uma baita partida. A gente pôde ver o Estevão anulado. Ou melhor, não rendendo aquilo que ele vem rendendo muito com a camisa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, parabéns ao Marçal pela partida de ontem, foi um jogador extremamente decisivo no setor defensivo. A gente estava em dúvida aqui, né, se ele ia colocar o Marçal ou o Cuiabano, e se ele ia colocar um terceiro homem mais de marcação, como o Tietê, ou se ele colocaria o Savarino, faria aquele quarteto de frente, que foi o quarteto que ele escolheu assim que ele chega, quando começa no Botafogo, aquele quarteto ofensivo. A gente ficou em dúvida, qual seria a escolha dele? Ele fez um equilíbrio. Ele botou um lateral esquerdo mais marcador, que é o Marçal, mais experiente defensivamente, vamos dizer assim, tanto que ele foi pra mim. O Palmeiras é um time altamente equilibrado, cascudo e tudo mais, todo mundo já sabe. Mas o Estevão tá sendo a cereja do bolo. E ontem a gente tá falando de um Estevão que foi muito bem marcado pelo Marçal, pelo Barbosa. Então, assim, um destaque muito grande pro Marçal. E aí você sabe, aí você vê o dedo do treinador mesmo, é o dedo do Arthur Jorge. Já viu como é que tá grandão, Pedrosa? O povo tá vendo de longe. Você vê. Tá vendo aí, Pedro? Tá assim. O Marçal, ele escolheu o Marçal e equilibrou pra não fazer também um Botafogo tão defensivo, Lucas Pedrosa. Não, muito pelo contrário. O Botafogo é um time que manteve o seu estilo de jogo, é claro. Se a gente for falar sobre essas duas equipes, eu diria que são as duas equipes que têm mais força física, intensidade do Campeonato Brasileiro. São duas equipes muito fortes nessa contenção. É isso aí, torcedor botafoguense, guguense, o pessoal já tá aí mudando o tom em relação ao Botafogo, né, cara? Assim, o Botafogo, em questão de qualidade técnica, só tá atrás do Flamengo. Em questão de, jogador badalado e tal, essas coisas, só tá atrás do Flamengo. Não tem nenhum clube aqui no Brasil hoje que compete com o Botafogo em questão de reforços, cara.
no seu Flamengo, né? Então, assim, pro Palmeiras, né, igual falou ali o comentarista, se pro Palmeiras chegar na casa do Botafogo e tirar uma vitória do Botafogo hoje, tô falando de hoje, vai ter que suar e muito, cara, porque a qualidade técnica do Botafogo é diferenciada. A gente viu nas substituições, né? Saiu o jogador, entrou quem? Tietê, que tem muita qualidade também. Então, o Botafogo hoje é a segunda melhor equipe do Brasil, né? Não é à toa que está ali na liderança do campeonato. Disparou de vez com essa grande vitória em cima do Palmeiras. Foi um jogo muito pegado. Foi lá e cá, lá e cá, lá e cá. O Felipe Anderson do Palmeiras, vamos ressaltar que ele entrou muito bem na partida. É um jogador que tem muita qualidade. O Estevão estava apagado e aí quem brilhou foi o time do Fogão. Tiquinho fazendo gol, né, cara? Quanto tempo que a gente não viu o Tiquinho guardando ali. É isso aí, torcedor do Botafogo. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.